meio a todas essas provações, ele chega em Corinto. E ele chega com o objetivo em Corinto de pregar esta mensagem aos judeus helenistas, porque Corinto era uma cidade livre, o berço da civilização, da democracia. Corinto era habitada por homens livres, judeus. Corinto era uma cidade destacada, porque em Corinto, por conta da península, por conta de algo que é conhecido como Peloponeso, que é uma região por onde passava, mas marítima, todas as cargas importantes que saía da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa, tinha que passar no Estreito de Corinto. E Corinto era um ponto que qualquer pessoa queria se dar bem na vida, e ainda vivia livre. A sensualidade, a luxúria, a casa dos grandes filósofos matemáticos, os homens crânios do contexto grego, o Paternon, era em Corinto. Então a grande fama do deus Baco, o deus do vinho, a deusa do amor, e assim sucessivamente, atraía pessoas do mundo livre. E a ousadia de Paulo, depois de ter surrado em Corinto, em Filipe, depois das provas passadas, ele vai para Corinto pregar. E a decepção é grande. Ninguém aceita a mensagem dele, a ponto que chega o dia que ele diz: eu não vou mais pregar para judeus nesta cidade. Ele resolveu parar de pregar, vou em busca dos gentios. Aí vai dormir, e Deus vem para ele de noite, em Atos 18:9, e aí você vê essa revelação. Deus diz: Paulo, fala e não te calas, porque eu tenho muitas pessoas nesta cidade. Agora ele vai se agrupar a dois fugitivos, Áquila e Priscila, que o imperador já tinha expulsado de Roma todos os judeus. E agora, como a cidade tinha muitos intelectuais, como a cidade era movimentada a sua fé pela mitologia, pela doutrina filosófica de homens importantes, cuja Bíblia destaca alguns como Zenão e Epícuros, homens que fizeram cabeça do povo sobre a praticidade da vida, a prática do viver, a arte do viver, que diziam que tinham que viver o máximo possível aqui, porque depois daqui não tinha vida após a morte. E agora Paulo vai divulgar um evangelho de vida após a morte, contra tudo e contra todos. E a mensagem vai surtindo. Enquanto os grandes, os sábios resistiam, o evangelho ia pregando os simples da cidade. O evangelho vai pegando os periféricos da cidade. E Paulo consegue fundar uma igreja em Corinto, que com base na história e na Bíblia, nem na Ásia se levantou uma igreja feita aquela, onde os dons eram visíveis e notórios. A igreja em Corinto, na sua simplicidade, não tinha dificuldade de profecia, de interpretação, não, os dons eram sentidos e vividos por aquela igreja. O Espírito Santo tinha liberdade de entrar e sair a hora que queria. 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, Paulo prega, cuida, dando a própria vida pelaquela igreja. Três anos de existência daquela igreja. Alguns falsos mestres chegaram para dividir aquela igreja. E alguns preferiam a intelectualidade da mente de Paulo. Outros preferiam o fervor de Apolo. E outros a simplicidade de Pedro, como inculto que era. E a igreja se dividiu.
Aí Paulo fica sabendo, e ele fica irado e furioso. Ele queria ir pessoalmente, mas ele temeu: se eu for, vocês não vão me suportar. Porque como pastor ele sabia a dor que foi para aquela igreja existir. Ele agora escreve, e pela a doutrina que se enraizou, um princípio filosófico grego, você percebe que aquela divisão causou tanto mal, que Paulo vai passar na cara dos irmãos que eles não eram nada quando foram salvos por Jesus. Veja que Paulo faz questão de dizer: eu vou parafrasear, ele podia dizer: eu poderia chegar para vocês falando bonito, pregando filosofia, porque ele tinha capacidade intelectual para isso. Mas ele disse: eu não cheguei pregando filosofias humanas. O evangelho que eu preguei para vocês foi o evangelho de poder. Eu preguei a vocês, não foi mitologia, mas eu preguei a Cristo, e queiram saber, a Cristo crucificado. Veja que ele vai mostrando aos irmãos de Corinto o que Deus fez. Ele faz questionamento, ele diz: alguém de vocês faziam parte de grandes e altas e poderosas famílias quando Jesus aceitou vocês? Algum de vocês era sábio o bastante para alcançar a sabedoria do evangelho? Quem era vocês? Vocês não eram nada, mas aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove Deus escolher as coisas loucas para as confundir as sábias. Escolheu Deus chamar os que não são para confundir os que são. Escolheu os fracos para confundir o forte, porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Eita. A primeira carta de Paulo é muito dura. Ele fala com cuidado, mas ele sai tratando os questionamentos jurídicos, irmãos, que levavam outros aos tribunais humanos, processando outros. Paulo vai tratar duramente da imoralidade. Paulo vai tratar duramente dos questionamentos matrimoniais. Ele termina a primeira carta motivando, desfazendo a filosofia grega, que não havia vida após a morte. É por isso que quando ele termina, ele diz: portanto, meus amados irmãos, depois que ele fala do arrebatamento da vida após a morte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque há uma recompensa. Segundo a tradição cristã, volto a dizer, eram 4 cartas e 2 se perderam. E segundo essa tradição, esta aqui seria a última da quarta, mas na canonicidade, esta é a segunda. Então veja que a segunda carta é o retrato do impacto da primeira. É a consequência do impacto da primeira. Porque a primeira carta foi tão dura que alguns falsos mestres lá dentro faziam a cabeça do povo, tentando macular, tentando levar a nada o chamado de Paulo. A primeira ele escreve com Sóstenes, a segunda com Timóteo. Então a notícia era: esse pastor Paulo aí é um pastor de 2 caras. Você vai ver isso no capítulo 10. Esse pastor aí, ó, quando está presente, ele é bonzinho, é mansinho, ele fala com a gente, mas quando está ausente, ele quer ser melhor do que nós. Ele é de 2 comportamentos. E descem a madeira no pastor Paulo. Veja que no capítulo 10 da segunda carta ele vai se defender. A segunda carta é propriamente uma defesa ministerial. E isso, irmãos, não é só privilégio pejorativo de Coríntio. Porque nós não conseguimos mensurar o quanto um pastor sofre. E
são homens iguais a nós. Ele vai se defendendo, porque a esses impregnaram em Corinto que Paulo se comportava como um maluco, como um louco, batia demais. Aí chega no capítulo 11, ele diz: irmãos, eu só peço uma coisa a vocês: suporte-me. Ninguém quis saber das chicotadas, ninguém quis saber de quanto tudo ele deixou para trás. Só queriam murmurar e deteriorar o seu chamado e o seu ministério. Ele diz: eu peço que vocês suportem a minha insensatez. Isso implica dizer: eu quero que vocês me suportem quando eu ajo como louco, mas eu ajo assim com zelo, porque eu tenho zelo por vocês como zelo de Deus. Porque eu já prometi vocês ao único marido, a saber, Cristo. E eu prometi entregá-los a Ele como uma virgem pura. Eu quero recapitular só algo que eu já disse dias passados. Isso aqui tem uma contundência muito grande, porque quando Paulo fala isso era pertinente da cultura. A maior tarefa de um pai, o maior prazer de um pai, nessa cultura era casar a filha, entregar a filha pura. E na cultura, o jovem não ia à moça procurar, pedi-la em namoro. Era a família, o pai da moça, o pai do moço que vinha o pai do moço. Ou vice-versa. Por exemplo, se eu tinha um filho judeu, e por exemplo, se o pastor Augusto tivesse uma filha, nós nessa cultura aqui, e o meu filho, eu me interessava bem com ele, eu ia: você tem uma filha, eu quero pedi-la em namoro ou em futuro casamento ao meu filho, acreditando no cuidado dele, porque o maior cuidado de um pai é a virgindade da filha. Por isso que uma virgem na cultura não anda só. Uma virgem é tratada com todo cuidado para manter-se virgem até o grande dia do casamento. Então é um comprometimento muito grande quando o Augusto com a filha aceita a proposta que eu fiz. Então a responsabilidade dele é muito grande para aquele dia que o meu filho vai se preparar e eu, como pai, entregá-la pura. E é um dever dele, ele já me prometeu. Então eu vou investir, eu vou trabalhar com meu filho para recompensá-lo, recompensar a família. Então quando chega o dia do banquete, do matrimônio, então já tem que estar tudo pronto. Por exemplo, eu pego 5 moedas de ouro puro e entrego à filha dele como gratidão por ela se manter pura até aquele dia. Agora eu vou também, o meu filho vai ter que ralar, e é muito alto o valor, porque eu tenho amigos que casaram e vivem essa cultura, e converso muito com ele. Há dias eu fui convidado para um noivado deles em Londres, e eu acompanhei de perto. A coisa é tão fechada, é um comprometimento tão grande que custa até vidas. O meu filho vai ter que ralar para dar o dote, a recompensa ao pai dela, a ele, por ter mantido ela pura. A mãe dela vai receber o dote. O irmão dela vai receber o dote. A tia ajudou na fralda quando era pequena, vai receber o dote. Porque o mais não tem preço a pureza da noiva naquele dia. Você está vendo a responsabilidade? Acontece muitas vezes que as filhas se perdem antes do casamento. E na hora, é uma loucura. Você viu porque Simeão e Levi destroçaram os de Siquém? Porque cometeram loucura contra Diná? Isso era muito sério. E o pior coisa era uma virgem chegar na noite de núpcia, não ter virgindade, da morte. E por que da morte? Porque o investimento do pai e do noivo foi muito alto. Então a virgem tem que estar pura, a virgem tem que estar limpa. Não tem pureza,
O banquete começa cerca de 250 mil reais. A bandeira vai até o meio mastro. Porque depois de 3 dias de perícia, para saber que ela é pura, a bandeira não pode subir. Mas quando há pureza, quando a perícia vem, ela é pura. Quando o noivo diz, minha noiva é pura, é limpa, é santa, a bandeira sobe e a notícia chega no pai do noivo. Pode continuar o banquete, que a pureza, ela é virgem, ela é pura. Aí Paulo disse, eu já prometi a vocês a um único marido, a saber, Cristo. Por isso que às vezes eu me tenho como louco, porque eu fico preocupado, assim como a serpente enganou a Eva, posso enganar algum de vocês, e vocês perdam a sensibilidade de Cristo. Olhe para quem está ao seu lado e diga, se depender de mim, avise o pai do noivo que pode continuar o banquete. Aproveito, lhe agradeço, porque muitas vezes nós nos comportamos como insensatos, criticamos, às vezes falamos, o Senhor é duro demais. Mas neste dia agradeço pela sua existência, porque é o Senhor querendo. O Senhor já prometeu entregar a gente pura. Suporte, por favor, a minha loucura. Eu acho assim porque eu prometi vocês ao único marido, a Cristo. E eu prometi entregá-lo como uma virgem pura. Então diga comigo, nunca mais eu vou criticar o meu pastor, eu vou falar mal dele, porque quando ele age que eu acho que é loucura, é porque ele quer me entregar puro diante de Deus.